Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia e antes de começar a aula eu vou fazer uma pequena pergunta, uma provocação para vocês. Você já imaginou se o nosso querido Brasil não fosse dividido em regiões? O Brasil, que é um país tão diverso culturalmente, naturalmente, socialmente falando, já pensou como seria? Não. Hoje nós vamos começar mais um capítulo do livro, vamos começar mais especificamente o capítulo 3, que se chama Organização e Regionalização de um Mundo Desigual. E, a princípio, eu vou apresentar para vocês dois conceitos que são fundamentais para iniciar esse assunto, que são região e regionalização. Região vocês já sabem mais ou menos, porque no começo das nossas aulas eu falei sobre os conceitos básicos da geografia. Território, região, paisagem, espaço geográfico, dentre outros. Então vejam aí no slide. Região. A palavra região deriva do latim regere, palavra composta pelo radical reg, que deu origem a palavras como regente, regência e regra. Então, pessoal, em resumo, o que seria região? Região é uma parte do território, é um fragmento do território, certo? Bem simples, sendo que esse conceito de região é um dos mais famosos e um dos mais discutidos da geografia. Olhem aí no slide. A chamada teoria da região é um recurso da geografia que estuda e propõe formas de regionalização. Então, esse conceito de região é muito importante. O próximo, de regionalização, tem muita relação com o conceito de região, mas vamos encerrar esse slide primeiro. Atualmente, as regiões podem ser entendidas como áreas delimitadas de acordo com as características que mantêm em comum e que as diferenciam das demais, resultantes de fatores históricos, políticos, culturais, naturais e econômicos. Isso quer dizer que, para dividir um país em regiões, por exemplo, nós precisamos ter critérios de regionalização. E esses critérios podem ser socioeconômicos, naturais, culturais, etc. Então, você já imaginou o Sergipe, que é o nosso estado, por exemplo, que faz parte da região Nordeste? Já pensou se Sergipe fosse incluído na região Sul do Brasil? Região Sul, nós temos o Rio Grande do Sul, que nós temos um clima diferenciado, nós temos uma formação histórica e cultural diferente. Não daria muito certo, né? Seria uma coisa muito complicada de entender. Quer dizer, não entendi foi nada. No entanto, existe outro sentido para o conceito de região. Olho na tela. A região também possui um sentido muito conhecido como unidade administrativa e, neste caso, a divisão regional é o meio pelo qual se exerce frequentemente a hierarquia e o controle na administração dos estados. Então veja aí, para que serve a divisão em regiões? Por que eu divido um território X em regiões? Eu coloquei alguns fatores aí, alguns objetivos importantes. Primeiro, entender como se desenvolvem, direcionar recursos públicos de acordo com as necessidades de cada região, promover programas de desenvolvimento, descentralizar a administração dos serviços prestados à população. Por exemplo, você tem uma cidade e essa cidade tem bairros. E os bairros eles fazem parte de determinadas zonas, zona norte, zona sul, zona centro-oeste. Com isso, você faz também uma divisão com vistas a melhorar a distribuição de recursos, por exemplo, se aquele bairro X está precisando de médicos, de postos de saúde, então dividir em regiões é uma forma também de melhor estudar e gerenciar aquele território. Isso não há como compreender a região sem pensar em questões políticas e administrativas também. Na sequência, nós temos aí o conceito de regionalização. Regionalização é quando você estabelece critérios que particularizam aquela porção do território que é a região. Então, regionalizar é estabelecer critérios para definir uma porção do território com certa similaridade natural, cultural, econômica, etc. Esse procedimento pode ser feito em escala local, regional, nacional ou mundial. E é muito importante ressaltar que, ao regionalizar, você deve levar em consideração as diferenças sociais, naturais, econômicas ou igualdades também. Então, observem aí, pessoal, nós temos um organograma que traduz muito bem a importância de regionalização. Agrupar os semelhantes a partir de critérios econômicos, políticos, sociais e culturais, e aí você tem a criação dessas regiões.
Então, região e regionalização são conceitos que estão entrelaçados. São muito importantes e conjugam entre si. Na história, existiram várias formas de regionalização do mundo, mas tome cuidado, porque as regionalizações também são passíveis de generalizações. Logo, quando você generaliza, você abre margem para algum possível questionamento. Um exemplo para vocês, bem didático, para que vocês consigam entender o que é regionalizar, certo? Vamos ao slide. Em exemplos didáticos, vamos regionalizar uma região com alguns quadrados. Para isso, vamos usar dois critérios, então prestem atenção nisso. Vamos usar o critério de cor e o critério de tamanho. Vamos regionalizar os quadrados pela cor? Vamos formar regiões com os quadrados vermelhos? Agora, prestem atenção. Nesse momento, a priori, o que importa é a cor. Então, o critério de regionalização é cor. Nós queremos somente os quadrados vermelhos. Aqui estão os quadrados, vocês podem observar. O primeiro critério de regionalização foi atendido. Eu só queria os quadrados vermelhos, ok? Na sequência, vamos agora regionalizar os quadrados pelo tamanho. Vamos formar regiões com os quadrados pequenos. O que importa agora é o tamanho, não a cor. Então, eu quero separar os quadrados pequenos dos quadrados grandes. Então, o conceito de regionalização que eu estou utilizando agora é o de tamanho. Olha só, nós temos aqui os quadrados, todos misturados, como vocês já viram antes. E agora, de acordo com o meu novo critério de regionalização, eu tenho uma região, ou seja, uma parte do território, formada somente pelos quadrados pequenos. Deu para entender? Observe agora esse mapa mundi, todo colorido aí. Esse mapa ele diz respeito a uma das regionalizações mais conhecidas do mundo. E diz respeito à teoria dos mundos, que foi elaborada em 1950, isso mesmo, durante o período que a gente conhece como Guerra Fria. E qual era a divisão que essa teoria dos mundos propunha, ou melhor, propôs? Como vocês podem ver aí, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Gente, quando que a Guerra Fria começou? Só para que vocês consigam relembrar. Ela começou depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Nesse período, o mundo estava dividido entre dois países, duas potências. Os Estados Unidos, que representava o capitalismo, e a União Soviética, que representava o socialismo. Então, qual era a ordem mundial daquele período? Era bipolar, a bipolaridade. Então, essa teoria dos mundos, ela passou a refletir esse contexto de bipolaridade da Guerra Fria. Então, o que acontece? Os países do planeta foram divididos em três categorias. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Só ressaltando, essa era a regionalização do período que a gente conhece como Guerra Fria. Quem estava no primeiro mundo? Eram os países desenvolvidos de economia capitalista, países de economias fortes e altos indicadores sociais, como, por exemplo, qualidade de vida. Parte da Europa se encaixava nesse primeiro mundo, mais os Estados Unidos, a grande potência capitalista. Já no segundo mundo, quem se encaixava? As nações do antigo bloco socialista, ou seja, aqueles que seguiam a União Soviética, estavam nas suas zonas de influência. Vale ressaltar que esse termo está em desuso, né, e existe atualmente uma nova definição para esses países de segundo mundo. São os países de economia emergente. Por último, nós temos os países do chamado terceiro mundo, que eram os países neutros, não alinhados, ou seja, não estavam nem de um lado nem de outro. São esses países aí de verde. E você observa que o Brasil, nessa classificação, fazia parte do terceiro mundo e era um país neutro nessa disputa da Guerra Fria. Eram nações de economia subdesenvolvida ou em vias de desenvolvimento. Nesse período, várias organizações começaram a ser pensadas justamente para lidar com esses países subdesenvolvidos. E quem gerenciava essa criação era a ONU, a Organização das Nações Unidas. No caso da América Latina, nós tivemos a criação da CEPAL. A CEPAL significa Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, ou seja, consistia em uma ajuda econômica, um fundo para esses países subdesenvolvidos. Um fator que é importante mencionar que ao longo da segunda metade do século XX, nós tivemos aí um fato histórico muito importante, o processo de descolonização da África, ou seja, alguns países africanos foram se tornando independentes e aí começaram a engrossar as fileiras do terceiro mundo. Esses países subdesenvolvidos africanos começaram a entrar nessa regionalização lá no grupo do terceiro mundo. Os países subdesenvolvidos, que já possuíam uma estrutura econômica frágil,
começaram a pedir empréstimos nos organismos internacionais destinados a isso, que eram o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Como consequência, a dívida externa desses países só aumentou ao longo dos anos, inclusive do Brasil. Apesar de ser subdesenvolvido, é um país bastante industrializado, assim como México e Índia também. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. O assunto é bem tranquilo, bem fácil. E aí, na próxima aula, nós vamos dar sequência a esse conteúdo. Se você quiser, já vai dando a lida aí no seu livro didático. Não esqueça de fazer as atividades. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita logo e se inscreve. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo através do grupo do WhatsApp ou das minhas redes sociais. Siga-me lá no Instagram, @brunamorrana e @estudando.história. Então é isso, tenha uma boa semana e até a próxima aula.